professor? Tem um bocado de coisa que eu tenho que comprar, só vende por lá. E se for pagar o frete, é mais caro do que os produtos. Aí não vale a pena, né? É tipo uma promoção que é para comprar dois e pagar por três. E conversa é essa aqui, você comprou um e paga por três. Aqui tem muita coisa de vários setores, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Na nossa última aula de geografia, né? Nós estávamos tratando de alguns assuntos peculiares, tá certo? Que assunto, professor? Isso foi na quarta-feira passada, né? Nós estávamos vendo, pessoal, as enormes diferenças, né? Diferenças exorbitantes no desenvolvimento do Brasil em relação aos outros países, no que diz respeito à tecnologia, ao desenvolvimento com a ciência e com a educação. A gente nota que lá na página 263, né, 263, o Brasil, né, é declarado, obviamente, como o país que mais investe o seu PIB em educação, né? O Brasil é o país que investe 5,9% do PIB em educação, por exemplo, e fica atrás apenas, aliás, é seguido, aliás, pela Argentina e pelo México. E esse investimento é maior do que em relação ao PIB, né? Do que todos os países do G7, Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão, né? Mas nós temos um nível de atraso grandiosíssimo, infelizmente, enorme, em relação aos países desenvolvidos. Os resultados positivos ocorrem com avanços lentos e, por vezes, há retrocessos, né? Como a gente notou aqui na leitura. A gente havia parado aqui no parágrafo aqui, às 150, a gente estava no meio desse parágrafo, mas eu vou retomar dele mesmo. Página 264, tá? No segundo parágrafo, as 150 melhores, a gente vai retomar dali. Bom, como eu estava contextualizando para vocês, é o seguinte, o Brasil é realmente um dos países que mais investem em educação. Isso é óbvio. Mas, como eu havia dito para vocês também, é um dos países mais corruptos que existem. Infelizmente, né? A gente nota, né? Nossa, sempre me dá uma coisa ruim quando eu penso nisso, né? E tem crianças que vão para a escola, só vão para a escola para comer, né? Não tem uma perspectiva de vida devido à sua cultura, o local onde eles estão inseridos, né? Infelizmente, em algumas regiões não há perspectiva de vida com muitas oportunidades para algumas pessoas. E algumas crianças vão para a escola só para comer. E, infelizmente, mesmo sabendo disso, existem pessoas que, sim, roubam dinheiro da merenda escolar, né? E, nossa, isso é realmente absurdo de imaginar. Já pensou aquele seu carro de luxo, né? Você político, né? Foi comprado na base do dinheiro que deixou um montão de criancinha com fome, né? De manhã e de tarde, né? Isso é realmente desumano do ponto de vista, de quaisquer pontos de vista que a gente for analisar, isso é uma coisa desumana mesmo. É por isso que em alguns países a corrupção é punida com a morte. A corrupção é punida com a morte, porque tem outros países que têm esse entendimento, né, de que é algo gravíssimo. Eu não estou dizendo que eu apoio pena de morte para políticos corruptos, né? Eu apoio uma melhoria na fiscalização desse dinheiro. Seria melhor, né? Seria mais vantajoso. E isso é realmente absurdo de se imaginar. Sem falar em outros setores, na segurança, nos hospitais, na infraestrutura, na construção de creches, na construção de habitação para quem não tem onde morar. São coisas terríveis de se imaginar
que a corrupção promove todo santo dia. Tá? Todo esse sofrimento humano poderia ser resolvido se não houvesse corrupção. Mas, claro, eu estou falando de milhares de anos. Milhares de anos para trás, onde isso começou, e milhares de anos para frente, porque isso ainda vai continuar por bastante tempo. E porque, basicamente, eu não... Até hoje nós sabemos que não há máquina... E eu não vou falar uma idiotice, não, tá? Isso aqui é um estudo científico. A maior prova de que no futuro não vão haver máquinas do tempo é o fato de que hoje não estamos recebendo nenhum viajante do futuro. Né? O tempo pode passar mais devagar, dependendo do local onde você está, do ponto de gravidade onde você está, o tempo passa mais devagar para você. Mas o tempo nunca volta, ele só diminui a sua passagem, certo? Por que é que eu estou querendo dizer? Há milhares de anos atrás e daqui a milhares de anos, a corrupção ainda vai continuar. E a gente não tem nenhuma evidência de que a corrupção vai acabar. A menos que o ser humano destrua a humanidade, né? Como quase ia acontecendo, né? Quase que ia acontecendo a destruição da humanidade num certo dia, durante a Guerra Fria. Não sei se vocês sabem, claro que vocês devem saber, né? A Guerra Fria era aquela guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Obviamente, e vocês devem saber disso. E eles, né, não queriam guerrear, entrar num conflito armado mesmo, porque eles tinham arsenal nuclear para um país destruir o outro, né? E um país destruir a humanidade por completo. Uma guerra atômica entre a União Soviética e os Estados Unidos iriam extinguir a humanidade. Se vocês não sabem disso, essa guerra teria destruído a humanidade, caso tivesse acontecido. E por pouco não aconteceu. Dentre os vários motivos, eu vou só falar aqui mais essa história aqui para a gente entrar no nosso assunto. No dia 26, ou foi 29, acho que foi 26 de setembro de 83, havia um tenente-coronel, que era o Stalinav Petrov, estava monitorando, né? Ele era comandante do Centro de Detecção de Artefatos Nucleares, de ataques nucleares, aliás, na União Soviética. E o Stalinav, o tenente-coronel Stalinav, recebeu um aviso da máquina de que um míssil nuclear, uma bomba atômica, havia sido lançada dos Estados Unidos para Moscou. Uma bomba atômica, tá? O que foi que o Stalinav fez nesse dia, 26 de setembro de 1983? Ele poderia ter lançado um contra-ataque antimísseis e ter lançado mísseis nucleares contra os Estados Unidos. O que foi que ele fez? Ele esperou, porque ele pensou, isso pode ser um erro da máquina. E realmente a máquina estava com erro. Os Estados Unidos não tinham lançado míssil algum. Por pura paciência do Stalinav, por pura paciência de um tenente-coronel, a Terceira Guerra Mundial não começou. E a humanidade não foi extinta em 1983. Ele só fez esperar. Se tiver algum ataque, a gente vai devolver. Mas se for erro da máquina, tudo bem. A gente continua a nossa vida normal. O Stalinav resolveu esperar e, normal, a máquina cometeu um erro. Os Estados Unidos não lançou bomba nenhuma. Desse jeito que um homem evitou a guerra. Interessante, né? Eu, particularmente, estava bem longe de nascer. Nenhum de nós teria nascido, né? Claro. Vamos lá. As 150 melhores universidades da América Latina têm presença marcante no Brasil, sendo 50 brasileiras, né? 26 mexicanas, 21 argentinas e 15 chilenas. Então, vamos lá, olha só. Da educação superior, um terço das melhores universidades da América Latina estão no Brasil. Um terço, tá? Do México até o Chile. Um terço.
colocando novamente os 3 emergentes dessa região como os líderes em conhecimento. Isso resulta também em crescimento econômico, pois o Brasil tem 12 das 30 maiores empresas latinas, no caso, mais de 2/3, né? Seguido pelo México com 8 e o Chile com 5. A conjugação do setor público com o privado na produção de conhecimento é responsável pelo abastecimento do mercado de trabalho com mão de obra altamente qualificada e coloca algumas empresas brasileiras entre as maiores do mundo, pois empresas desenvolvem tecnologia no setor petrolífero, bancário, de alimentos, mineração e telecomunicações. Algumas dessas empresas estão entre as 500 maiores do mundo, segundo o ranking da revista Fortune, de 2014, com a Petrobras, que é petrolífera, em 58º, a JBS na posição 185º, a Vale em mineração na posição 417º, a Ultrapar em químicos, o Itaú Unibanco, o Banco do Brasil, o Bradesco, ponto. Do México, destacam-se entre as 500 maiores a Pemex, do setor petrolífero, e a América Móvil, do setor de telecomunicações. Essa relação entre o setor público e privado fica mais evidente quando falamos em polos tecnológicos ou tecnopolos. Nos polos tecnológicos, são agregados todos os interessados em desenvolvimento tecnológico, como cientistas, estudantes, empresas, universidades, poder público, formando centros de pesquisa que produzem soluções e inovações técnicas, aliás, para as indústrias e a sociedade em geral. Os novos conhecimentos são construídos a partir de uma mão de obra altamente qualificada, num círculo virtuoso de crescimento socioeconômico, que pode diminuir a dependência tecnológica que caracteriza países em desenvolvimento. Vamos lá, só para resumir esse capítulo, né? Esse parágrafo falando relativamente bem da educação brasileira e do polo industrial, né, das empresas brasileiras, comparando também com as outras empresas da América Latina. E basicamente isso. Próximo parágrafo, último parágrafo da página 264. Os principais polos tecnológicos do Brasil estão em Campinas, desenvolvimento de startups, empresas emergentes. E São José dos Campos, tecnologia e aeronáutica, aliás. Ambas as cidades do estado de São Paulo. É preciso salientar que na cidade de São José dos Campos está a sede do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, e da Empresa Brasileira de Aeronáutica, a Embraer. Próxima página. Peraí, faltou alguma coisa aqui. Outros tecnopolos brasileiros importantes são o Porto Digital, no Recife, e São Pedro Valley, em Belo Horizonte e Florianópolis, que estão ligados à tecnologia da computação. No México, um dos mais importantes tecnopolos, ou tecnoparks, como são chamados no México, é a Silicon Border Holding Company, em Mexicali, capital do estado da Baixa Califórnia, ao norte do México. Ponto. Esse polo desenvolve alta tecnologia de semicondutores baseados em engenharia
de microeletrônica. Outro polo importante é o Parque de Investigação e Inovação Tecnológica, ligado à Universidade de Monterrey, localizado no município de Apodaca, no estado de Nuevo León, que procura desenvolver ciência e tecnologia com ênfase em biotecnologia, mecatrônica, nanotecnologia, entre outros ramos de pesquisa. A gente nota aqui, pessoal, que muitos dos países em desenvolvimento, eles realmente investem pesadão, né? Não tem outro termo, não. Investem pesadão mesmo em tecnologia. E, puxa vida, o Brasil não tem os resultados, né? De acordo com o investimento, né? Se investimos milhões em tecnologia, onde estão esses resultados, né? A gente não, eu particularmente não consigo notar esses resultados convergentes e coerentes em relação ao investimento. Já outros países não. O investimento é relativamente igual ao investimento. O investimento não. O resultado é relativamente igual ao investimento. Na Argentina, temos o Palermo Valley, na capital Buenos Aires, que desenvolve soluções em alta tecnologia ligadas às indústrias de internet. E na cidade de Santiago, capital do Chile, encontra-se o Polo Tecnológico de Santiago, que trabalha desenvolvendo startups. Startup, pessoal, acho que a maioria de vocês sabe, né? Mas é curioso, né? Como no inglês as palavras compostas mudam totalmente o sentido, né? Start, começar ou iniciar, né? Up, para cima. Começar para cima, começar acima, começar alto. Qual é a tradução disso? Startup é uma empresa que está começando agora, né? Uma empresa emergente, uma empresa em desenvolvimento. Não tem nada a ver, né, com a tradução ao pé da letra das duas palavras. O lado perverso da tecnologia, desemprego estrutural. O crescimento econômico e a melhoria do bem-estar social estão diretamente associados ao desenvolvimento tecnológico, pois a tecnologia aumenta a produtividade, a qualidade dos produtos e serviços e, consequentemente, gera a acumulação de riqueza para um país com mais empregados e rendas. No entanto, a tecnologia, que as máquinas e novos processos produzidos trazem, pode deixar grandes parcelas da população desempregada no setor industrial ou de prestação de serviços, aliás, e comércio. Desde a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, as máquinas desempenham um papel importantíssimo na produção de riqueza. Mas, a partir da terceira Revolução Industrial, ou Revolução Tecno-Científico-Informacional, com o desenvolvimento da informática, telecomunicações, transportes, robótica, químico-farmacêuticos, biotecnologia e engenharia genética, entre outros ramos da ciência aplicada, a dependência da mão de obra foi diminuindo. Então vamos lá. Quero ouvir de vocês, tá? Qual é o principal reflexo da Revolução Industrial na mão de obra humana? Vou colocar máquinas aqui. Reflete em que na mão de obra humana? Vamos lá, pessoal. Não precisa ter vergonha, não. Qual o principal reflexo do ponto de vista empregatício da Revolução Industrial na mão de obra humana? Se eu estou colocando aqui mais tratores no campo, o que é que vai acontecer com meus empregados? Eu vou ter mais empregados ou eu vou demitir alguns? Eu acho que o professor vai demitir Eu alguns. vou demitir, com certeza. Né? Esse é o principal, é o lado perverso da economia industrial aqui. Olha só,
tecnologia está crescendo, as máquinas estão se desenvolvendo, né? Então, o que é melhor? Eu comprar uma máquina para embalar, para engarrafar, aliás, 1 milhão de garrafas um dia, ou contratar um montão de gente para conseguir, né, envasar, aliás, 1 milhão de garrafas por dia. Mesmo que eu estou pegando um número alto demais, né? 100 mil garrafas por dia, pronto. Uma máquina resolve isso, pessoal. Então, isso vai ter reflexo na mão de obra? Vai criar uma dependência da indústria maquinária e a dependência da mão de obra humana vai diminuir. Para que eu vou querer a mão de obra humana? Para ir lá e apertar o botão para ligar. No fim do dia, ir lá e apertar o botão para desligar. Né? Claro que eu estou sendo grosseiro, né? Algumas máquinas precisam ser operadas, né? Eu preciso de alguém lá operando, tudo bonitinho, fiscalizando. Mas o número de pessoas trabalhando ali vai diminuir, né? Porque onde eu tinha fiscais que atuam, obviamente, né? Deixa eu mudar aqui a frase. Quando eu tenho funcionários que atuam fiscalizando o trabalho dos outros, agora eu vou ter funcionários que fiscalizam o trabalho das máquinas, né? Continuando. A adoção de sistemas automatizados por robôs e GPS, sistema de posicionamento global, na indústria e agricultura, substituindo trabalhadores braçais, as máquinas de atendimento eletrônico em caixas de banco, cinemas, estações de metrô, estacionamentos, substituindo atendentes presenciais e o uso da inteligência artificial para atendimento via telefone ou por chats virtuais, substituindo as atendentes de telemarketing, são exemplos de como a tecnologia pode substituir o ser humano no trabalho. O desemprego só aumenta, pois a tecnologia traz muitas vantagens para os donos de empresas, que não dependem de obrigações trabalhistas, ações na justiça, trabalha 24 horas por dia e etc., né? E aumenta seus lucros por proporcionar menos custo com treinamento, fiscalização, manutenção de recursos humanos, aliás. O desemprego estrutural tem atingido fortemente os países em desenvolvimento, principalmente os emergentes, como o Brasil, México e Argentina, aumentando o desemprego nos setores industrial, agrícola e, mais recentemente, no setor de comércio e serviços. A industrialização está chegando aqui, onde a gente consegue, por exemplo, fazer algum pedido, fazer alguma compra, tudo pelo celular. Tá? Essa automação pôs de lado o atendente. Né? Eu não preciso mais do atendente, eu me resolvo sozinho com o cliente. Muito simples. Onde eu parei? Aqui. O desemprego estrutural, tá. Pronto. Comércio e serviço. Os emergentes americanos são mercados, aliás, consumidores importantes, que passam a utilizar táticas globais de aumento dos lucros e resistir às crises, como a demissão da mão de obra humana e a adoção de sistemas automatizados. Como a escolaridade nesses países é suficiente para a operação de máquinas de autoatendimento, por exemplo, as empresas latinas cada vez mais fazem essa opção. E a gente nota aqui até mesmo uma enorme mesquinharia, né? A preocupação com os direitos trabalhistas. Com máquina, você não vai ter que pagar direito trabalhista, né? Usando um discurso mais grosseiro, para não usar outra palavra, né? Você não vai ter que se preocupar com licença maternidade, né? Que eu acho um pensamento absurdo. Você não vai se preocupar com refeição de funcionário, com... Deixa eu ver o que mais.
Plano de saúde para funcionário, você não se preocupa com essas coisas. A máquina, você faz uma manutenção, troca uma peça e pronto. Continuando. Meus amigos Peaky Blinders. Os países desenvolvidos passaram por essa transição entre as décadas de 70 e 90. Mas a estratégia deles de melhorar o nível educacional com especialização de mão de obra foi crucial para se adaptarem mais facilmente às mudanças estruturais, pois, além da adoção de novos sistemas nas indústrias, eles também sofreram com a industrialização, num processo em que suas fábricas migraram para os países emergentes, em busca de vantagens como mão de obra, energia e transportes mais baratos, além de incentivos fiscais. Assim, os países do G7 passaram a incentivar tecnopolos de alta tecnologia e sua tecnologia passou a ser dedicada mais ao setor terciário, com o desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, os países desenvolvidos ficaram como cérebros e, para os países emergentes, foram os braços. Isso é hilário. Claro que as vantagens comerciais são muito maiores para quem desenvolve os produtos e lucra com eles, e não para aqueles que produzem de forma braçal. No entanto, a partir dos anos 2000, os países emergentes passaram a melhorar as suas estruturas, aumentando o nível de emprego, devido às mudanças estruturais, mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização e trabalho com vistas ao lucro. Até aqui, pessoal. Todo mundo compreendendo bem? Alguma dúvida sobre alguma parte que não tenha ficado bem explicada? Sem dúvida, né? Só para resumir, né? A gente viu aqui foi o comércio na América Latina. Basicamente foi só isso. Que bom que tá ok. Então vamos continuar. Argentina. Território e população. Atualmente, a Argentina possui mais de 49 milhões de habitantes, distribuídos de forma, olha só, irregular, sobre uma área territorial de 2.291.810 quilômetros quadrados de extensão, o que lhe confere uma densidade demográfica de 15,76 habitantes para cada quilômetro quadrado. Acho interessante de lá os estados separados em linhas quadradas. Próxima página. Página 268, tá? Segundo país, aliás, em área territorial na América do Sul, atrás apenas do Brasil, a Argentina faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia ao norte, Brasil e Uruguai a nordeste, Chile a oeste e a sul. O espaço argentino é constituído por 23 províncias e uma cidade autônoma, Buenos Aires. Áreas naturais da Argentina. O território argentino é composto por 5 grandes áreas naturais: Andes, Patagônia, Grande Chaco, Mesopotâmia e Pampas. A Cordilheira dos Andes fronteira natural com o Chile. A região dos Andes se estende de norte a sul da Argentina, no limite extremo oeste. Suas altitudes superam em média, aliás, 6.000 quilômetros, tendo como ponto mais alto o Pico do Aconcagua.
6.959 metros de altitude, né? Quase 7 quilômetros de altitude. A segunda região mais alta do planeta, o Monte Everest, entre a China e o Nepal, possui 8.848 metros de altitude. É tanto que nessas áreas, né, eu não sei se eu já falei isso para vocês, quão maior for a altitude, né, ou seja, quão maior for a distância de um ponto em relação ao nível do mar, mais frio será aquele ponto. Então, em algumas regiões do planeta, o topo da montanha é composto de gelo, porque lá é muito frio, certo? Se fosse em outra região quente, a montanha não teria a mesma altura. É justamente por conta desse detalhe, né? Porque ela está numa localização geográfica que lhe confere uma altura boa e também essa frieza no seu topo. Ah, gente, só uma coisa aqui que eu esqueci, ó. Antes da gente continuar. A frequência. Estava no ano de geografia dia 24. Vamos ver. Ana Beatriz, está presente? Não. Ângelo Rian. Rian está presente. Está. Putza Ellen. Guilherme Peixoto. Está aqui presente. Oi, professor, presente. Cauã, cadê o Cauã? Não está. Professor, não sei não, até porque não participa das aulas. Ele veio dia 10 aqui. Cecília, cadê Cecília? Saiu? Larissa Pereira. Roger Salles, está presente. Gustavo. Yasmin, está presente. Isabelle Almeida, está presente também. Isis Lara, cadê a Isis? Estava por aqui. Saiu. Caroline Lima, está presente. Letícia Nascimento, está presente? Não. Lívia Maria, está presente. Maria Clara, está presente. Maria Isabelle, está presente. Caroline Ribeiro, cadê? Saiu a Caroline. Marlon Emanuel. Milena Kelly e Stephanie. Só para desencargo de consciência, né? Bom, vamos continuar. Próxima página. Ah, só lembrando, tá? Que a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas, né? Conjunto de montanhas caminhantes que se originou, como vocês sabem, da compressão entre duas placas tectônicas. E essa compressão foi amassando, foi dobrando a Terra, tá? As montanhas caminhantes são fruto do dobramento da Terra. Pode ser que um dia essa Terra se quebre, né? As suas rochas cheguem no limite da elasticidade, não, da plasticidade, e com isso a rocha quebre. Vai ocorrer uma falha, né? Que a gente chama de falhamento. Falhamento, tá? De falha mesmo. As paisagens dos Andes variam de acordo com a altitude. Na extremidade norte, a cordilheira se divide, onde a cordilheira se divide, aliás, está o Planalto da Puna de Atacama, cujo clima árido impôs grandes desafios sobre a sobrevivência. Para superar a quase inexistência de água, foi necessário desenvolver um amplo sistema de irrigação para alimentar a agricultura de cana-de-açúcar, nos quase 4.000 metros de altitude. Na base do Planalto, há grandes salinas que são exploradas, como a de Antofalha e Arizaro. Na base da grande cadeia montanhosa, desenvolveu-se, apesar do clima semiárido, uma
das mais qualificadas produções de uva e vinho. Próximo às populosas cidades de Mendoza e San Juan, foi criado um sistema de canais que captam a água do degelo da cordilheira para abastecer as cidades e irrigar os vinhais e os campos de frutas. Nessa região também encontramos cavalos hidráulicos explorando o petróleo abundante na região. Patagônia. A Patagônia é caracterizada pelo clima semiárido, bom, clima frio e semiárido. Apresenta uma diversidade de paisagens naturais numa sucessão de montanhas na porção ocidental, pequenas planícies ao centro e penhascos na região costeira ao leste. Com seus 930.731 quilômetros de extensão, essa região sofreu ao longo de sua história assentamento da pecuária bovina e praticamente ovina, principalmente, aliás, ovina, favorecido pelo clima frio. Na Patagônia, a sustentabilidade e a exploração predatória, aliás, andam lado a lado. São visíveis na paisagem grandes áreas de geração de energia eólica e da produção de recursos minerais, como petróleo, gás natural, carvão mineral, cobre e ouro. Bom, a gente vai encerrar agora na página 269, tá bem? Atividade mesmo, só de história, tá certo? A gente se vê quarta-feira, tá bem? O professor vai ficando por aqui, tá bem? Obrigado a todo mundo. Até mais. Acabou a aula já.